gente começar a nossa produção de orquídeas, a gente vai precisar da nossa matéria-prima, que é essa pasta feita à base de açúcar. Foi a única opção que eu encontrei para a gente poder fazer as flores de açúcar de uma forma vegana. Eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo e você vai saber da onde eu comprei essa pasta. Então esse daqui é o cabinho que a gente vai usar para poder fixar na orquídea, você poder colocar num vaso, num bolo, na decoração de um cupcake, aonde quer que você for fazer a sua decoração. Então aqui não preciso dele grande, então eu cortei ele bem pequenininho porque eu só vou ter o espaço para poder encaixar ele no bolo. Já vou deixar cortado mais ou menos essa distância e deixar ele reservado. O que a gente precisa deixar pronto também é a nossa cola. É só você pegar um pedaço da pasta, você já consegue fazer uma boa quantidade de cola. E adiciona um pouco de água. Agora é só mexer, ele vai ficar nessa consistência, que parece uma cola mesmo. Se caso secar, é só adicionar água que ele volta nessa textura de cola. O amido de milho, que é ele que vai fazer com que a nossa pasta não grude na mão e nem na mesa que a gente vai estar trabalhando. E aqui também eu deixei separado algumas bolinhas do próprio material da goma. Eu faço ela, não precisa ter tamanho ideal, você pode ver que cada uma tem um formato diferente. Ela vai servir para segurar a pétala até ela secarem. A gente só vai tirar com uma pinça e eu vou mostrar para vocês no final, que é o rolo. Tem as duas formas. Essa daqui é pra gente fazer a pétala do meio da orquídea e essa daqui eu tô usando como um molde pra gente fazer a folhagem. Eu não vou usar ela toda, mas a folhagem vai vir até aqui mais ou menos. E também a gente vai precisar dos cortadores, a pétala do meio, das 3 pétalas e a flor que vai no meio. Então vamos começar que a gente tem muito trabalho pela frente. Vou tirar uma quantidade mais ou menos desse tamanho. A gente tem aproximadamente 40 gramas. Bora lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar um pouquinho de amido dos dois lados e um pouquinho de amido na mesa. Colocou a massa aqui no meio, agora a gente vai abrir ela. Então aqui ela já tá numa espessura ótima, corte que vai ser esse daqui. E sempre que fizer o corte com o molde, a sobra da massa sempre guarde num plástico filme ou num plástico ziplock. E eu vou usar aqui um tapetinho de EVA. Ele é perfeito para a massa deslizar e para a gente conseguir bolear ela do jeito que você quiser. Então eu vou começar pegando meu boleador e usando a parte maior. Eu acho ele mais fácil e você vai conseguir ter uma abrangência maior da massa. Então por isso eu recomendo começar pelo maior. E aqui o segredo é, quanto mais fino você deixar as bordas, mais realístico a sua folha da flor vai ficar. Ver que ela fica bem fina nas bordas. E a gente já vai colocar ela no molde. Então já temos o início da nossa orquídea, que é a parte do meio. E agora a gente já vai fazer a colagem no miolo da flor. E não precisa colocar muita cola, só um pouquinho já vai bastar para que a hora que ela secar já fique bem firme. Esse bolzinho de ponta cabeça pra gente colocar para secar. Então ela vai ficar assim. E agora vamos fazer as pétalas que vão ao redor. Então aqui vão 3 unidades. Trazer o nosso tapetinho. Trabalhar em toda a lateral. Então, quanto mais você for puxando assim pra cima, maior a sua pétala vai ficando. E quanto mais você fizer na borda, quanto mais fina você deixar a borda, mais realístico ela vai ficar. Então, como eu falei pra vocês, eu não vou usar o molde todo, só vou usar o pedaço da pétala mesmo, da marcação da folha. Apertou e já tá pronto. E vai funcionar da mesma forma, a gente vai colocar uma cola no meio e grudar as 3 folhas. E agora eu vou usar esse tapetinho azul, que é onde eu já vou colocar as pétalas para ela secar.
Então aqui é onde ela vai ficar por mais ou menos 24 a 48 horas. Então já temos as nossas pétalas, já temos o nosso meio da orquídea. E agora vamos partir para o final, que é o mais delicado. Desse pincel para não machucar. E aqui eu tô usando um boleador. Esse daqui é o menor que eu tenho, então eu vou usar ele para poder fazer a parte do final, dos pezinhos do meio da orquídea. Então, a gente sempre vai começar do final para dentro, que é onde ela vai entortar. Você viu que ela levanta automaticamente o pezinho sozinha. E com o boleador maior, você vem e vai fazer os bracinhos do meio da orquídea. Então aqui é sempre no final, sempre. Quanto mais fino, mais delicado. Parte do meio pronta e agora a gente não vai esperar secar. A gente já vai vir com a pintura e deixar secar a hora que estiver pintadinho, tudo certinho. Então isso daqui é um corante comestível em gel. Tô usando a cor roxa e a amarela. Vou usar um palito maior pro roxo, um menorzinho pro amarelo e um palito de dente pra gente fazer as bolinhas. Água, um pouquinho do roxinho e vamos lá, é só passar, ó. Vocês viram que não tem regra, né? Aqui é só brincar de aquarela, água e tinta, que ela vai ficar assim com essas marcações, pode deixar um pouquinho mais grosso, um pouquinho mais escuro, e aí você decide como que você quer. Pode dar só umas batidinhas assim, pra ela ficar com um aspecto mais... Também no final eu faço a mesma coisa. E de roxo, pra mim aqui já tá bom. Agora a gente vai vir com o amarelo. Pode ver que o amarelo é só algum detalhe ou outro. A gente nem vai usar muito ele. Então, vocês veem que usa muito pouco o corante. E aqui eu até coloquei muito. Agora aqui, pra gente finalizar, a gente vai colocar um pedaço daquela massa que a gente tem. Vamos pegar uma quantidade pra fazer uma bolinha. Vai deixar ela um pouquinho achatada. Vou passar uma colinha aqui. Ela já tá bem úmida, então nem precisa colocar muita cola. E vamos fazer umas bolinhas. Pode fazer as bolinhas em outros lugares também. Pra aparecer mesmo parte da flor. E é isso. Agora sim a gente vai colocar pra secar e não mexe mais. Eu dei o tempo de mais ou menos uma meia hora, 40 minutos pra gente começar a montar a flor. E aqui a gente vai fazer uma outra bolinha, que essa daqui a gente vai espremer bem, porque ela não pode aparecer. Agora é a hora de colocar o cabinho. Então, espetou na bolinha e aperta. Aperta até ficar bem reto mesmo. É tudo feito com muita delicadeza, então sempre tem uma pinça do seu lado, facilita demais na hora da montagem. E as bolinhas, que agora a gente vai começar a usar. Então a gente vai colocar ela só como um apoio, para que a hora que a flor secar, seja bem mais fácil de ficar do formato que a gente quer e sem dar trabalho para você tirar. Com um pouquinho de cola. Eu já tenho algumas orquídeas prontas. Vocês podem perceber que essas pedrinhas mais durinhas que a gente colocou para secar, elas já vão meio que saindo automaticamente. Então é só retirar todas elas. E a nossa orquídea vai ficar assim. Fica muito delicado. Na parte de trás, ela também fica muito delicado. Então o acabamento fica bem legal. Aqui no meio a gente nem consegue ver o detalhe da onde foi colocado o acabamento de açúcar. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que eu tenha conseguido ensinar você de alguma forma a fazer uma decoração muito linda para os seus próximos bolos. E não esquece de deixar o seu like e se você quiser aprender alguma outra flor, comenta aqui embaixo que eu vou fazer ela para você. Um beijo, até a próxima!